Imagine um país rico em recursos naturais, como o valioso ouro, o saboroso café e terras férteis. Mas mesmo assim, vive em uma realidade onde milhões de pessoas estão sem luz elétrica, têm pouco acesso a alimentos e água potável. Onde a pobreza é tão extrema que crianças e adultos são obrigados a trabalhar em serviços pesados por um mísero salário. Além disso, o tráfico de crianças e a corrupção das autoridades tornam essa situação ainda mais desesperadora. Onde ter uma simples bicicleta é como possuir um verdadeiro tesouro, um meio de sobrevivência que pode fazer a diferença entre o cansaço extremo e a esperança de um dia um pouco menos árduo. Fique até o final, porque as verdades sobre esse país vão te surpreender. Burundi é um pequeno país localizado na África Central, sem litoral, e faz fronteira com a Tanzânia, Ruanda e Congo. Com uma área de apenas 27 mil quilômetros quadrados, é um dos menores países do continente africano. Sua população gira em torno de 13 milhões de pessoas, e a maioria vive em áreas rurais, onde as condições de vida são desesperadoras. Apesar de ser rico em recursos naturais como o ouro, café e chá, a realidade das pessoas é bem diferente. De acordo com o FMI, Burundi é frequentemente classificado como um dos países mais pobres e infelizes do mundo, e isso se reflete diretamente nas condições de vida de sua população. A água potável, por exemplo, é escassa. Muitas famílias precisam andar quilômetros para buscar água, e muitas vezes essa água vem de fontes não seguras. Durante as secas, a situação se agrava ainda mais, pois muitos dependem da chuva para encher suas reservas e aproveitam para tomar banho. E vale lembrar que água é fundamental para a agricultura, o que dificulta ainda mais a vida no país. Além disso, até atividades simples como lavar o rosto ou as mãos se tornam um desafio diário. A falta de eletricidade é outro obstáculo. Nas áreas rurais, a maior parte da população não tem acesso à energia elétrica. Escolas e hospitais se viram como podem para iluminar seus espaços. Uma solução criativa encontrada é o uso de garrafas plásticas cheias de água, instaladas nos telhados, que refletem a luz do sol durante o dia, iluminando o ambiente interno. Isso mostra a engenhosidade do povo burundiano, mas também evidencia o quão difícil é a vida no país. A alimentação é extremamente limitada, e muitos moradores só conseguem se alimentar dos restos das feiras. O cardápio básico é composto por milho, mandioca e bananas. No entanto, a falta de acesso a alimentos mais nutritivos, como carne e leite, é um problema grave, afetando diretamente a saúde da população e o crescimento das crianças. Em um documentário impactante, foi registrado o momento em que crianças tentavam carregar um cachorro atropelado, na esperança de usá-lo como alimento. Essas cenas chocantes mostram a realidade cruel de muitas famílias que, para sobreviver, precisam recorrer a restos de comida, ou até mesmo procurar lixo. Sem fogões ou geladeiras, as famílias dependem de fogueiras improvisadas para cozinhar, o que frequentemente resulta em tragédias. O país tem um alto índice de acidentes com queimaduras e mortes causadas por incêndios domésticos. Essa é uma luta diária que a população enfrenta, sem ter acesso aos recursos mais básicos para garantir a segurança e o bem-estar. Antes de falarmos das principais fontes de rendas e dos míseros salários, pedimos para que vocês nos ajudem com o like e se inscreva no nosso canal. A agricultura é a principal fonte de sustento da população, mas enfrenta grandes desafios. Os agricultores não têm tempo para esperar a terra se recuperar entre uma plantação e outra, o que esgota o solo e diminui a produtividade. Burundi tem vastas reservas de recursos naturais, como o ouro, mas a exploração ilegal desses recursos, muitas vezes sem qualquer benefício para a população local, continua a ser uma realidade. O trabalho no país é uma verdadeira batalha pela sobrevivência, e a maioria da população
é forçada a se submeter a condições extremamente precárias. Os salários são baixíssimos, com muitos trabalhadores recebendo menos de $15 por mês. Um exemplo disso é o trabalho de transporte de mercadorias pesadas, como bananas, que muitas pessoas fazem de bicicleta ou até mesmo a pé, percorrendo quilômetros com cargas extremamente pesadas. Muitos tentam se segurar nos caminhões para acelerar o percurso, mas isso é extremamente perigoso e leva a muitos acidentes fatais. Outro trabalho importante é a pesca. Embora o salário seja um pouco melhor que os outros serviços, envolve riscos enormes, e muitas pessoas preferem evitar devido aos perigos associados. Um dos maiores riscos são os crocodilos, que são comuns na região, e frequentemente atacam aqueles que estão nas águas. Esses ataques são uma realidade constante para os pescadores, tornando a atividade ainda mais perigosa. Além disso, o peixe-tigre Golias, uma espécie conhecida por sua agressividade, também representa uma ameaça aos pescadores. Outra dificuldade enfrentada pelos pescadores é a falta de barcos adequados, o que os obriga a pescar em condições precárias, expondo-se ainda mais aos ataques de crocodilos e outros perigos. Assim, embora a pesca possa proporcionar uma renda melhor, o medo e a falta de recursos fazem com que muitos burundianos escolham outras formas de trabalho, mesmo que isso signifique ganhar menos. Como se não bastassem tantos problemas, o país ainda enfrenta números alarmantes de tráfico de crianças, expondo uma realidade sombria e dolorosa. Muitas vezes, essas crianças são vendidas ou trocadas por comida pelos próprios parentes, caindo em redes de trabalho forçado, exploração sexual e outras formas cruéis de abuso que destroem suas vidas e futuros, deixando uma marca profunda na sociedade e nas famílias afetadas. Além disso, a corrupção é um dos principais fatores que impedem o desenvolvimento do país. Isso é evidente na polícia, onde muitos policiais trabalham 24 horas por dia, não para proteger a população, mas para garantir que não percam as propinas de turistas e outras fontes de corrupção. Muitas casas são construídas com materiais precários, como barro e palha, e carecem de itens básicos de conforto. Camas, por exemplo, são um luxo que muitas famílias não podem se permitir, o que obriga as pessoas a dormirem no chão. Essa situação aumenta a vulnerabilidade a pragas como ratos e baratas, que representam um perigo constante. Esses animais não apenas trazem desconforto, mas também carregam doenças que podem ser fatais, especialmente para crianças e idosos. A religião desempenha um papel fundamental na vida cotidiana do povo, oferecendo um senso de esperança e comunidade. A maioria da população no Burundi é cristã, e uma pequena parte da população segue o islamismo, e um número reduzido de pessoas acredita na deusa Inanna, uma divindade associada à fertilidade e prosperidade, com raízes na mitologia local. Algumas tradições culturais, como rituais de dança e celebrações, estão ligadas à ideia de dar prazer às mulheres, sendo associadas à fertilidade, o que explica a grande quantidade de filhos, já que esses rituais são vistos como formas de aumentar a fertilidade e a prosperidade dentro da comunidade. Segundo pesquisas, Burundi é considerado o país mais infeliz do mundo. Mas isso não impede que, mesmo diante de tantas dificuldades, a alegria e a esperança ainda se façam presentes, especialmente nas crianças. Como explicar os sorrisos dessas crianças, que apesar da pobreza extrema, continuam a sorrir e a brincar? Como entender a dança dos tambores, um momento de celebração e expressão cultural que acontece mesmo com tanta luta e sofrimento? Será que as nossas dificuldades chegam perto das deles? Se você é grato pelo que tem, deixe um comentário. E lembre-se, a saúde e a família são os bens mais importantes, muito acima de qualquer bem material. E se você gostou do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Escolha um desses vídeos para assistir. Até a próxima. Obrigado pela presença.